Bom dia. Deus é bom? Quanto? O tempo todo Deus é bom. A misericórdia dele se renovou sobre a sua e sobre a minha vida. E isso mostra que ele continua sendo bom. Preparou uma manhã maravilhosa para nós, para que pudéssemos estar aqui, expressando a nossa gratidão à sua bondade, celebrando o seu nome, celebrando aquilo que ele é e aquilo que ele sempre será. Eu queria que você pudesse segurar a mão de quem está ao seu lado por alguns instantes e fizesse comigo uma oração de concordância. Senhor, nós queremos como igreja interceder pela vida da Andréia, filha do pastor Elias. Já fazem alguns dias, ela tem sofrido com aquela enfermidade que tem trazido limitações a ela, a sua família, e isso tem sido muito desconfortável. Mas como igreja nós queremos agora te pedir que tu possas intervir nesse processo, trazendo pleno restabelecimento da saúde da Andréia, para que essa casa volte a ter absoluta liberdade para continuar se movendo e fazendo aquilo que está no teu coração. Como igreja nós resistimos a toda oposição do inimigo, a toda e qualquer influência do maligno nesse processo. Senhor, nós guardamos esta casa, nós os abençoamos e declaramos o teu favor sobre esta família, e que esta enfermidade desapareça e ela seja plenamente restabelecida em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Por isso nós oramos. O pastor Samuel mais uma vez pediu para que eu ou a minha esposa pudéssemos estar partilhando. Bom te ver, viu, Marcinha? Muito bom mesmo, você e tua esposa. Partilhando com a igreja uma palavra. E nós oramos ao longo de alguns dias. E eu decidi estar trazendo uma palavra para vocês. Na verdade, para nós, eu não gosto muito de dar título às minhas pregações, porque senão a gente acaba ficando preso ao tema, não é? Mas eu diria que uma referência para que nós pudéssemos meditar nesta manhã, ela é algo que todos nós fazemos todos os dias, o dia todo, o tempo todo. Escolhas ou tomada de decisões. Não tem como fugir desta palavra, não tem como fugir a esta responsabilidade. Por exemplo, o fato de você estar aqui hoje foi porque você tomou uma decisão de estar aqui. Você escolheu vir para a igreja hoje por N motivos. Ou porque tem uma grande expectativa no coração de que Deus possa te falar, ou porque possa acontecer alguma coisa com você nesta manhã aqui no culto. Você pode ter vindo porque você queria estar com algumas pessoas. São os motivos mais diversos. Mas você escolheu estar aqui nesta manhã. E claro, a consequência da escolha vai trazer um fruto. Você pode sair com ele daqui e sairá com ele daqui. Porque você escolheu. A escolha, ela faz parte da nossa vida em todos os aspectos. Não é? Nós temos, eu diria que nos últimos meses temos sido privilegiados com as palavras que têm saído desse altar. Palavras fantásticas, absolutamente carregadas de conteúdos profundos, que nos levam a reflexões profundas, não só para avaliar e rever os nossos conceitos, mas para fazermos escolhas mais acertadas. Recentemente o pastor Samuel pregou sobre envelhecendo com doçura. Eu não sei quantos de vocês se lembram. Aquilo foi fantástico. Até eu procurei e falei, olha, guarda aí esta mensagem, daqui a 20 anos, pregue de novo e você vai ver o quão denso você foi na mensagem de hoje. Envelhecer com doçura ou não, também é uma escolha, independente das situações, das circunstâncias, são escolhas que fazemos. Por que digo isso como exemplo? Porque
eu sou meio ranzinza, não parece, mas eu sou meio ranzinza, eu sou uma pessoa chata. Não parece, mas sou. Além de feio, chato. Quem convive comigo sabe que eu sou muito crica, eu gosto das coisas muito claras, eu não gosto de muita curva, eu não gosto de muito floreio. Escreveu tem que ler, se não escreveu é porque não sabe ler, simples assim, não tem problema, não é? E a minha esposa sempre dá aqueles cutucões que só elas sabem fazer, né? Você já está na meia idade, você está ficando ranzinza, cuidado com a velhice, como você vai chegar lá, daqui a pouco você vai ter netos. E a gente vai ouvindo essas coisas, mas a gente vai meio que assim, desconsiderando, eu sou assim mesmo e tal, não. Essa palavra mudou muita coisa na minha vida. E eu escolhi que eu vou envelhecer com doçura. E eu estou mudando muitas coisas que eu outrora era difícil de aceitar. Ser mais doce, ser mais sensível, ser mais carinhoso, ser mais amável, ser mais ouvinte, ser mais paciente, ser mais temperante. O sinônimo de envelhecer não significa amargura, mas pode ser doce. Depende da escolha que você fizer. Escolher vai trazer para nós uma consequência que será só nossa e de mais ninguém. Jesus estava lá no Getsêmani, orou, gemeu, suou gotas de sangue, mas ele podia escolher não seguir por aquele caminho. Ele poderia dizer, não, eu não quero passar por esta via. Aliás, ele é o Filho de Deus, e ele podia fazer isso, mas ele escolheu fazer aquilo que Deus queria. E a sua escolha trouxe benefícios a todos nós. A sua escolha abençoou a sua e a minha vida de maneira absoluta. Só por isso nós podemos dizer que Ele é bom, o tempo todo. As tuas escolhas, as tuas decisões vão trazer consequências que só você vai poder lidar com elas. Abra a tua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 6. Se você não tem uma Bíblia, tem um celular, um tablet, abra aí o aplicativo. Lucas, capítulo 6. Se você não está familiarizado com a Bíblia, é fácil. Vá em Gênesis e passe algumas folhas, você logo chegará em Lucas. Você vai se familiarizando, não é verdade? Lucas 6, a partir do versículo 12, está assim. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual chamou de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, filho de Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. É um texto bastante conhecido por nós, é um texto bastante falado, mas eu diria que esse momento histórico, esse momento espiritual, esse momento de um novo começo, porque afinal, quando Jesus passa a noite em oração para tomar uma decisão, Ele a está fazendo porque Ele sabe que aquilo que Ele vai fazer, as decisões que Ele vai tomar, vai mudar a história e o curso da raça humana para sempre. O fato dele passar uma noite inteira em oração é porque ele sabia das consequências que viriam por conta das suas escolhas. Ele não poderia errar,
Ele não poderia cometer um equívoco, porque ele estava ali dando continuidade a um projeto eterno e transferindo esta responsabilidade pela continuidade não só do propagar do evangelho, mas da continuidade da mensagem de Deus, que é trazer de volta a relação do homem com Deus na sua intimidade que fora quebrada. Não era só um momento de separar algumas pessoas. Cada um desses homens viriam e vieram a se tornar colunas, referências espirituais para todos nós que cremos nas boas novas. E aí eu diria que esse texto teria que levantar em nossa mente, em nosso coração, algumas perguntas, algumas questões. Ele era o Filho de Deus, por que da necessidade de passar uma noite inteira orando? Afinal, ele era o Filho de Deus, ele tinha intimidade com Deus, por que ele tinha necessidade de orar tanto? Filho de Deus, é uma das perguntas. Por que ele, sendo o Filho de Deus, tinha essa dependência? Por que ele, sendo Filho de Deus, resolveu escolher homens que prestem atenção? Façamos uma vírgula aqui. Esses 12 que foram escolhidos, nos dias de hoje, dificilmente seriam diáconos em qualquer igreja. Homens limitados, alguns iletrados, outros temperamentais, outros absolutamente emocionais. A grosso modo, seriam pessoas que não cumpririam com o protocolo necessário para exercer um ministério na igreja nos dias de hoje. Agora, por que Jesus escolheu esses homens? E por que nós temos que olhar para isso e suscitar essas questões em nossa mente? Porque a oração é a chave que abre, é a chave que fecha. A oração, ela produz, ela traz intimidade entre Deus e nós. É através da oração que nós vamos entender com maior facilidade aquilo que Deus quer que nós façamos. Quem aqui já não fez escolhas precipitadas e depois chorou amargamente? Porque não teve essa mesma preocupação de gastar um tempo buscando no coração de Deus: o que queres que eu faça? Jesus não era filho de Deus? Tem momentos aqui da história em que ele fala para você: olha, se eu quisesse eu poderia rogar ao Pai, ele enviaria aqui uma legião de anjos. Então ele estava absolutamente conectado, ele tinha conhecimento das questões e domínio das questões espirituais, e ele poderia fazer uso delas quando quisesse, mas ele escolheu ser homem e escolheu fazer a vontade do Pai para nos ensinar que é através desta intimidade que nós vamos fazer valer aquilo que o Senhor quer fazer valer na nossa vida. Você não pode achar que você é fruto do acaso, que você caiu de paraquedas, que você é mais um no meio da multidão, que você faz parte de um censo. Não. Isso não é verdade. Você escolheu andar com Deus. Você escolheu andar com Jesus. Você escolheu entregar o seu coração a Jesus. Eu diria que esse momento dessa escolha aqui, ele aponta 3 momentos interessantes historicamente e que aconteceu com cada um de nós aqui. Num primeiro momento, esses discípulos tomaram conhecimento: quem é este Jesus? Estavam ali na região, naquela convivência, curiosos, na expectativa de que esse Salvador viesse. De repente alguém fala: olha, vem, Jesus está não sei aonde, vamos lá e tal. E começa aqueles... Então, num primeiro estágio, esses homens tomaram conhecimento da existência de Jesus e desejaram conhecê-lo.
Num segundo momento, eles tiveram uma convivência com o Senhor. Começaram a andar com Ele, a experimentar um pouquinho daquilo que Ele fazia. E num terceiro estágio, num terceiro momento, eles assumiram a responsabilidade de fazer aquilo que Ele queria que eles fizessem. Todos nós passamos por esta via. Você um dia se sentiu, conversava com um irmão agora há pouco no culto, recém-chegado ao Evangelho, e a gente falava sobre isso, esse estágio. Você primeiro toma conhecimento, depois você começa a andar, e depois você assume aquilo como essência, como parte da sua vida, e você passa então a praticar aquilo. E foi o que eles fizeram. E é isso que nós também devemos fazer. Esta passagem, esse momento histórico, traz consigo algumas lições profundas que nós não podemos nos esquecer. Que sem oração não temos intimidade com Deus. Sem oração, as nossas decisões podem trazer frutos amargos, consequências danosas, que vai provavelmente nos machucar por um bom tempo. São escolhas, quando feitas de maneira precipitada. Nada na nossa vida precisa ter pressa, queridos. Nada. Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, por que eu vou ter pressa? Se Ele é o Senhor, Ele está no controle, no governo da minha vida, por que é que eu vou ter pressa? Claro, há situações que você precisa ser um pouco mais ousado, mas isso não quer dizer que você deva ser precipitado. Em tempos de crise não se tomam decisões. Porque Jesus escolhera 12 homens limitados, até certo ponto frágeis, para poder fazer prática esse projeto. E quando a gente olha para esse texto, meditando, conversando com minha esposa, nós começamos a fazer paralelo com alguns outros personagens bíblicos. Por exemplo, Jesus não tinha tempo para quase nada, ele era um homem com muitas demandas. Ou ele estava nas sinagogas, nos templos, nas disputas com os doutores da lei, ou ele estava nas ruas, orando, expulsando demônios, curando enfermos, fazendo multiplicação de pães. Ele estava sempre ocupado, ou ele estava numa caminhada de um lugar para outro, e cansativas caminhadas, às vezes caminhadas longas. E o pouco tempo que lhe sobrava, o que ele fazia com isso? Orava. Ele ia para um a sós com o seu pai. Porque a oração é a chave que abre e é a chave que fecha. Para nós que somos um pouquinho mais velhos aí de igreja, né? Tem um ditado popular assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, sofrimento. Isso é coisa nossa de crente velhos. Mas a oração, essa intimidade com Deus, vai permitir com que o leme da nossa embarcação esteja de acordo com a direção que Ele tem para nós. Eu preciso entender que eu preciso gastar tempo na minha intimidade com Ele, para que eu possa fazer as escolhas corretas, para que eu possa ser mais efetivo, para que eu perca menos tempo, para que eu possa ter mais paz e mais tranquilidade. No gabinete pastoral, de cada 10 casos que chegam, 9 são decisões e escolhas equivocadas. Por quê? Porque não gastou tempo buscando um alinhamento com o coração de Deus. Cantamos agora há pouco aqui: o véu que separava já não separa mais. O que é isso? Outrora nós precisávamos de um mediador para poder ter uma direção, mas agora já não há mais. Eu tenho acesso direto, eu posso falar com Ele, posso ouvi-lo.
E Ele pode dar direção para a minha vida. Eu não dependo mais de muletas, de mediadores. E eu posso fazer as escolhas segundo a direção que o seu Espírito me dá. Escolhas e decisões. A Bíblia está recheada de homens, mulheres, famílias, ministérios, para que nós possamos meditar quanto à importância da escolha. Samuel, um rapaz bonito, bem casado, bem formado, poderia ter escolhido a carreira de seguir, né? Para ser juiz, para ser um desembargador, para ser um Moro da vida para a gente, né? Escolheu ser pastor, para abençoar as nossas vidas, para ser um conselheiro de Deus para centenas de pessoas. E ele vai ter a consequência disso, por essa escolha, que é muito boa. São escolhas. São decisões que trazem consigo um fruto que é só dele. Quando ele deita no travesseiro, deita a cabeça no travesseiro, ele sabe a alegria que ele tem de ter feito essa escolha ou não. Tem um personagem bíblico que é uma boa referência para nós com relação a essa questão de alinharmos o nosso coração com Deus, independente das circunstâncias, para fazer aquilo que Ele quer. O livro de Neemias conta uma história triste, mas também uma história de superação. Neemias estava lá servindo ao rei, comendo do melhor, vivendo no melhor, não tinha aflições, não tinha problemas, afinal de contas ele servia diretamente ao rei, era um cara que estava numa situação, do ponto de vista natural, bem confortável. Mas seu coração estava preocupado com seus irmãos lá na cidade, em Jerusalém, e chega a notícia: olha, os teus irmãos estão em grande aflição, aperto, vergonha e miséria. Ele naquela situação, ele poderia muito bem dizer assim, I'm sorry, eu estou bem aqui, ema, cada um com seus problemas. Ele não poderia fazer isso? Poderia. Sabe o que ele fez? Palavra de Deus registra que assim que ele ouve esse relato, ele se angustia, ele chora, ele geme por dias, por saber o que está acontecendo com seus irmãos. Mas depois de alguns dias chorando e lamentando, ele foi orar. Porque não adianta só ficar chorando leite derramado. Não há quem não passe por um momento de tristeza, de perda, de angústia, de frustração. O choro é legítimo, a dor é real, mas a escolha de permanecer caído ou de se levantar e ir é só tua, é minha. E ele se levantou e foi fazer o quê? Ele foi orar e foi jejuar. Ele foi buscar no coração de Deus o que eu posso fazer pelo meu povo, estando aqui nesse lugar. E foram meses buscando essa direção de Deus, buscando o momento certo de agir, esperando Deus direcioná-lo. Deus lhe dá estratégia, Deus lhe dá um plano, Ele ordena cada um dos seus planos ali, e espera a porta abrir. Um dia está servindo o rei, e o rei fala: por que você está triste, meu querido? Como poderia eu estar feliz sabendo o que acontece com meus irmãos, rei? O rei falou: o que você quer? Aqui, queridos, é o resultado da oração. O que você quer? Aí ele já tinha um plano. Ele precisava de cartas, precisava de materiais, ele precisava de uma série de coisas para poder ir
fazer e voltar. Quando nós oramos, quando nós buscamos direção de Deus, Deus nos dá a estratégia correta do que fazer. Quando o rei perguntou o que ele queria, ele tinha um plano completo, mensurado, para poder realizar. E foi, e fez tudo o que tinha que ser feito, segundo a boa, perfeita e agradável de Deus naquele momento. Um homem que mesmo estando dentro de um palácio, quando soube de uma situação, através da oração, através da intimidade com Deus, mudou a história da nação de Israel para sempre. Ele abençoou aquela nação com o seu posicionamento, com as suas escolhas. Por isso está aqui registrado. Ele escolheu fazer a diferença. Ele escolheu reagir, ele escolheu ir de encontro a Deus para mudar uma situação. E não ficar ali chorando a vida inteira. É um exemplo que você pode depois em casa ler com calma e ver a atitude deste homem, sozinho, buscando em Deus direção para o que fazer e como fazer. Sabe por que tem muitas famílias em sofrimento nos dias de hoje? A oração não faz parte mais do dia a dia da família. Sabe por que tem muitos casamentos aí aos pedaços se arrastando? Porque a oração não faz parte da intimidade do casal. Sabe por que tem muitos conflitos dentro de casa hoje entre pais e filhos, filhos e pais? Porque a oração não faz parte da essência familiar. Ela só é algo emergencial. É como bombeiro, é só quando pega fogo que aparece. Não constrói nada, são só correrias. Tapa buraco daqui, apaga dali. Mas não há uma essência conservadora ali dentro para servir e para guardar essa casa. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas para a vida. Eu não sei, na minha casa, todos os dias, eu acordo, eu oro com a minha esposa e eu oro com a minha filha. Já fazem 23 anos isso, todos os dias. Todos os dias, ao longo do dia, eu pego o telefone e ligo para minha filha e falo: olha, eu te amo, não se esqueça disso. Pai, mas você já falou 5 vezes, então mais uma. Eu te amo. É preciso buscar essa intimidade, gerar neles, dentro de casa, essa referência de que é Deus quem nos sustenta, que é Deus quem nos guia. A oração é a chave de tudo, queridos. Vou contar um exemplo aqui que eu me lembrei agora, que é bem interessante. Nós morávamos em um apartamento muito pequeno. Acho que tinha 49 metros quadrados. Era bem pequenininho. Mas era o que Deus tinha para nós. E um dia nós estávamos voltando do nosso trabalho para casa. E a Esther falou assim: puxa, pai, eu queria um dia poder morar numa casa que pudesse ter bastante espaço, que pudesse ter um quarto bem grande para mim, que pudesse ter uma piscina para que eu pudesse entrar a hora que eu quisesse. Eu falei: filha, tudo isso é possível, mas nós podemos orar. Você acredita? Você crê que Deus pode fazer isso? Ela falou assim: pai, eu acredito. Eu falei: então vamos orar? Ela falou: vamos. Eu parei o carro. Eu falei: então ora. E ela fez a oração dela. Oração de criança de 5 anos. 3 meses depois, tudo aquilo que ela queria estava acontecendo. Eu mesmo chorei muito durante esse processo, de ver o poder da oração, do que Deus pode fazer. E nós muitas vezes tratamos isso. O pastor falou agora, tem um culto de oração aqui, são 15, 20 pessoas, né, pastor? Toda segunda. Esses cânticos que nós cantamos aqui, eles são jurássicos.
São jurássicos. E eu tive um déjà vu ali, porque comecei a me lembrar da minha juventude na igreja, quando fazia 52 sextas-feiras de vigília com os jovens todos os anos. E esses cânticos faziam parte do nosso dia. 52 vigílias por ano, das 10 às 6, 7 da manhã. Por que nós não gastamos tempo com a oração? Por que nós não tiramos desse momento em que Jesus para escolher 12 no meio de uma multidão que vai mudar a história? Porque a oração é fundamental para isso. A oração vai te trazer segurança, ela vai estar alinhada com a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Está aqui um caso, Neemias, quer um outro caso para você? Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 38, essa é muito boa. Essa aqui é para arrepiar. Isaías 38, versículo 1 está escrito assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade, o quê? Mortal. Uma enfermidade mortal. Nos dias de hoje é a coisa mais comum que tem, né? Eu, por exemplo, estou acompanhando um caso de uma menina que tem ficado em casa com frequência, tem 18 anos, e está com uma doença mortal. Está lá na minha casa. Parece que não vai ter outra solução senão o desligar das luzes. E veio a ele quem? O profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quem é que está falando aqui? Um homem de Deus vem até a casa de Ezequias. Ele já está numa situação complicada, a doença dele é gravíssima, probabilidade de cura era mínima. Ainda chega um homem de Deus e fala: ó, ajeita aí tudo, faz aí a partilha do que tem que fazer, faz o teu testamento, porque ó, tua passagem chegou, você está escalado para a partida do próximo jogo lá no céu. O que ele poderia fazer? Simplesmente, bom, já é uma doença difícil, e o homem de Deus veio aqui e confirmou, então realmente não tem mais jeito, eu vou aceitar, eu vou ficar na boa. Não! Não foi esta a escolha que ele fez. Ele escolheu a oração. Olha lá o versículo seguinte, versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ele se quebrantou. Ele abriu o peito. Ele chorou, gemeu. E falou: eu não quero ir, ainda não. Qual foi a resposta de Deus? Olha o versículo seguinte. O 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, de novo o profeta, e diz a Ezequias: assim diz o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei 15 anos. Presta atenção no que eu vou dizer. A oração, ela move o coração de Deus. Ele já tinha decidido, vai morrer. A um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Por que eu estou falando da oração?
O que tem a ver isso com a escolha dos 12? Porque é ela que serviu de guia para o processo de escolha, para que o projeto não desse errado. Você quer que a tua vida dê certo? Você quer que tudo na tua vida caminhe de maneira correta, equilibrada? Isso não quer dizer que você não vai ter dores, que você não vai ter problemas. Tenha uma vida de oração. E oração, queridos, eu não estou falando para você ficar que nem uma carola, gritando pelas esquinas. Não. Mas é intimidade com Deus, é tempo de qualidade com Deus. Tem gente que tem, me desculpa pastor, mas tem gente que tem vergonha de na hora de uma refeição, fechar os olhos por 5 segundos e dizer: eu só estou comendo porque o Senhor permitiu, e eu te dou graças por isso. Tem gente que tem dificuldade de fazer isso. Aconselhei um casal em que eles tinham vergonha de orar juntos. Não conseguiam orar juntos porque tinham vergonha. Eu falei: e na hora do ano? Não tem vergonha? Não, mas para orar junto tem. Aquilo que é essencial não faz parte. Não é o guia, não é a coluna principal, não é o alimento maior, não é aquilo que traz segurança. A oração é a chave que abre e a chave que fecha. É ela que vai mudar cursos, é ela que vai mudar destinos, é ela que vai mudar a história, é ela que vai tocar a vida dos seus filhos, é ela que vai trazer bênçãos para a vida dos seus filhos. Gaste tempo com oração, para que lá na frente você possa dizer: valeu a pena, para que você lá na frente não tenha que andar de joelhos, gemendo e chorando, para que o teu filho volte para o caminho, para que ele faça as escolhas corretas, para que ele tenha coração quebrantado, sensível e submisso a Deus. Ele orou, Deus ouviu, ele acrescentou mais 15 anos. O que tem a ver tudo isso conosco hoje? Por que dessas perguntas feitas ao início? Laudo. Porque sendo ele, Jesus, o Filho de Deus, que poderia fazer tudo sozinho, mas decidiu escolher homens para estabelecer um projeto eterno com a humanidade. Porque ele, sendo Deus, tendo condições de num estalar de dedos resolver tudo, porque ele escolheu contar com você e comigo. Você já parou para pensar nisso? Eu olho para a história da minha vida, eu não consigo ver outra coisa senão ter sido escolhido por Deus. E isso me dá paz, isso me dá segurança, isso me dá tranquilidade, aonde quer que eu esteja, onde quer que eu vá. Porque eu sei que eu sou alguém que Deus ama e conta para poder fazer alguma coisa. Não sou fruto do acaso. E você? Você acha que você é parte de um censo? Você acha que esse projeto eterno aqui foram só para eles? Você acha que você está aqui só porque você escolheu estar aqui? Você faz parte de tudo isso, e Deus conta com você para isso. Deus espera de você isso. Eu preciso de um guardanapo, você consegue para mim? Porque ele, sendo Deus, precisou contar com os homens, porque ele quis fazer essa escolha. E eu digo, aleluia. Se ele não fizesse essa escolha, a gente estava lascado, né? Obrigado. Eu sou feio, chato, mas eu tenho um coração tão quebrantado. Choro por qualquer coisa. As coisas de Deus me fazem tremer. Por que Deus resolveu contar? Há um texto lá no Evangelho de João que diz assim: não me
escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E não só isso, vírgula, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Queridos, não é possível desfrutarmos de tanta bondade de Deus, de tantas ferramentas liberadas por Deus, de tanta segurança à nossa volta para fazer, e nós ficamos muitas vezes olhando, em dúvida, com medo. Será que é comigo mesmo? Será que eu sou um escolhido de Deus? Será que eu faço parte do projeto de Deus? Valeu. Agora veio com força, hein? Deixa aqui. Nas minhas anotações coloquei: tem muitos casamentos caídos. Por quê? Aquele que deveria ser o eixo, o motor para gerar intimidade não faz parte, que é a oração. Nós temos tempo para tudo. Por exemplo, se hoje, domingão, o Brasil estivesse disputando a final da Copa do Mundo lá na Rússia, nós teríamos 10% desse público aqui. Escolheríamos assistir um jogo de futebol a nos encontrarmos para celebrar o nome do Senhor. Nossa, pastor, como o senhor é radical. Não, são só escolhas. Maria escolheu a melhor parte. Nos ocupamos com tantas coisas, corremos atrás de tantas coisas, quando uma só é mais importante: aquietar o coração aos pés do Senhor, nos abeberarmos da sua presença, abrirmos os nossos ouvidos para ouvir a sua voz e entender a sua vontade, para caminharmos com segurança. Porque, sendo filho de Deus, ele quis dividir com homens fracos um projeto eterno. 1 João capítulo 2, versículo 14, você pode abrir, está escrito assim: filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque pastor não vale. Por quê? Jovens, eu escrevi a vocês porque sois fortes. Bate um ventinho lateral aí, é uma fechadinha de carro na rua, pronto, já desce das tamancas, já esquece que é um cristão, já sobe o sangue italiano, a veia salta e tem que, oi, me segura, Jesus. Isso só acontece porque a carga de oração ainda é muito pequena. Somos movidos pelas circunstâncias. Jesus, lá do alto do madeiro, depois de ser exposto publicamente, ser chicoteado, ser cuspido, lá do alto do madeiro, com todo o direito de pedir para cair fogo do céu e consumir a todos, sabe o que ele fala? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? Intimidade com Deus. Sabia onde estava, sabia o que estava fazendo, sabia para onde ia, sabia o que Deus estava fazendo. Vida de oração, vida de intimidade, escolhas corretas. A consequência da escolha é só tua. Você pode escolher ser um bom marido,
amar a sua esposa. Por exemplo, eu posso dizer, quando me casei, minha esposa pesava 67 quilos. Hoje ela tem pelo menos uns 25 a mais. Mas hoje eu a amo muito mais do que naquele dia. Hoje ela para mim é muito mais linda, muito mais mulher, muito mais esposa, muito mais companheira, muito mais amiga. E eu sou apaixonado por ela. E o juramento que eu fiz lá atrás, de amá-la, sobe ao meu coração todos os dias, porque eu escolhi amar a minha esposa e envelhecer ao lado dela. Só pedi uma coisa para Deus, que eu vá antes. Eu não quero vê-la aí antes de mim, porque eu a amo mais do que a mim mesmo. Você pode escolher amar a sua esposa todos os dias. Hoje, você pode escolher amar mais os seus filhos, ter mais tempo de qualidade com eles. Abrir mão de algumas coisas para gastar tempo com eles, ensinando-lhes palavra de Deus, conceito de Deus, vida de Deus, intimidade com Deus, amor a Deus, direção de Deus, para que lá na frente você possa ser como Reinaldo e Emília, ter filho pastor, ter 2 filhas ministrando aqui, servindo a Deus. Tem prêmio melhor do que isso? Você pode escolher ser um filho melhor, mais obediente, por amor, mais doce, menos bruto. Ou não. Tudo depende de você. A escolha é só tua. Você pode escolher tudo isso hoje, ou não. Você pode escolher servir a Deus com mais intensidade. Você pode escolher servir a Deus com mais ousadia, sendo mais efetivo para o reino, ou não. Você pode escolher servir a Deus dando o melhor da sua vida, não sendo medíocre, ou não. Deus espera de nós o absoluto, não o mais ou menos. Presta atenção. Deus espera de nós o absoluto na nossa relação com Ele. Se fosse trazer para os dias de hoje, eu diria que Deus não suporta a concorrência. Ele é o primeiro ou não tem acordo. Intimidade. Você pode escolher, de tudo que você ouviu aqui hoje, algumas coisas e estabelecer, ou não. A consequência é só sua. Não transfira para as circunstâncias aquilo que é responsabilidade tua. Você não pode dizer, eu não faço, eu não sou, eu não fui por conta disso ou daquilo. Não, a escolha é uma decisão única, pessoal. Você pode escolher ser um bom funcionário, exemplar, dedicado, honesto, íntegro, proativo, ou não. Você pode escolher ser um bom vizinho, que quando entra no elevador cumprimenta as pessoas, sorri, ou não. Você pode fazer as escolhas. E a consequência será só tua e de mais ninguém. Abra a tua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 15.
Eu sei que alguns já sabem de cor, tudo bem, não tem problema. Mas vamos ler. João, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 14 em diante. Presta atenção na leitura em algumas palavras que são poderosas. Por exemplo, pastor Samuel é o meu pastor e eu me submeto a ele por amor. Verdade ou mentira? Qualquer lugar onde eu vá, eu honro o meu pastor por amor. E ele é o meu amigo. Eu não tenho dúvidas disso, de que ele é meu amigo. Não tenho. Quando eu digo amigo, é porque eu sei que eu posso contar com ele em qualquer situação. Porque ele é o meu amigo. Então, ou seja, a palavra amigo, ela não é usada para todos. Eu convivo com muita gente, mas nem todos são os meus amigos. Amigo é aquele que nem sempre concorda com o que você faz, mas não abre mão de estar com você. Amigo é aquele que até pode discordar do que você faz, mas ele não abre mão da sua amizade. João 15, 14. Vós sereis o quê? Eu posso ouvir? Meus. Quantas pessoas na Bíblia foram chamadas amigas de Deus? Você sabe? Pouquíssimas. Agora, sabe o que o apóstolo está dizendo aqui para a gente, aqui, ó, Jesus está dizendo, vós sereis meus amigos. Ele está falando, eu terei intimidade com você, nós vamos contar um com o outro, nós vamos fazer, nós vamos realizar, nós vamos marcar a história, porque nós somos amigos. Mas, se fizerdes o que eu mando, ou seja, se houver um alinhamento de ideias. Eu já disse aqui numa outra pregação, eu sempre fui uma pessoa muito brava, não tinha medo de nada, agora já tenho medo de muita coisa, não tinha medo mesmo. E eu me lembro num dia que encontrei com Cristo, me lembro até da pessoa que pregou o evangelho para mim, falou, o dia que eu bater de frente com ele, vai sair faísca, porque eu não volto 1 milímetro. Bendito dia em que eu me encontrei com ele e tive que reconhecer que eu não era absolutamente nada para me tornar amigo dele, para poder viver, ser e ter o que eu tenho hoje. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo, olha a palavra tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho falado. Gente, para pensar nesta realidade, desta exposição. Ele está te falando que você é amigo dele e que não há segredos, não há limites entre você e ele e o Pai. Tudo está claro, tudo está aberto, tudo está acessível. Isso é mais do que razoável para dizermos o quê? Que ele é muito bom e que eu não preciso temer as circunstâncias. E que eu não preciso me deixar levar por aquilo que está à minha volta. Porque ele é o meu guia. Se o mar não se abrir, eu vou passar por cima das águas. Os discípulos estavam no barco, de madrugada. Vem Jesus andando sobre as águas. Eles acham que é um fantasma. Gritam, Jesus fala, não, sou eu. E Pedro fala, se és tu, Senhor, manda que eu vá sobre as águas. O que ele fez? Desceu do barco. E os outros? Ficaram no barco. Eu quero descer do barco.
Não quero ficar lá no confortável. Eu quero experimentar não só o sobrenatural, mas a dependência da segurança da mão salvadora do meu Senhor, quando as águas turbulentas vierem. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto. A vida de um cristão tem que ser uma vida frutífera. Você foi escolhido para isso. Eu costumo dizer que árvore que não dá fruto não leva pedradas. A sua vida, você foi escolhido, como nós lemos ao início, lá de Lucas 6, você foi escolhido como os apóstolos. Assim como eles foram nomeados para levar adiante um projeto eterno, você também foi escolhido na mesma condição, pelo mesmo Senhor, pelo mesmo Jesus, que lhe deu a mesma autoridade. Ele até diz, se vocês crerem, presta atenção no que Jesus disse, se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, vocês farão coisas iguais a estas e outras ainda maiores. Tudo depende do quê? Do meu crer. Eu não posso sair por aí pedindo qualquer coisa, não. Eu preciso ter essa intimidade através da oração para entender e discernir aquilo que o Senhor quer que eu faça. Para aí sim, as montanhas que tiverem que ser movidas, serão movidas. Se elas não forem movidas, eu passo por cima. Simples, fácil assim. Eu fui escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus. Você não é um número, você não é um censo. Essa lição de Jesus escolher 12 aqui, ela foi o início de um projeto em que depois todos nós fomos agregados nele. Todos nós que dissemos sim. Ai, pastor, mas eu tenho vergonha às vezes de falar de Jesus. Como é que eu faço? Seja um crente sem vergonha. Venha para as aulas que tem aqui às segunda-feiras para aprender sobre a palavra de Deus, para responder às pessoas, para que você seja testemunha, para que você seja referência, para que você tenha uma palavra de consolo, para que você tenha, no momento de crise, uma palavra vinda do céu para trazer paz aos corações. Para que você possa, em momentos de dificuldade, orar e o céu se abrir e o milagre acontecer. Eu não vou falar de milagres para vocês aqui, porque isso na minha vida é tão claro quanto beber água. Quem me conhece sabe disso. Milagres não podem ser momentos, ele tem que ser uma prática na vida do cristão. Porque nós temos intimidade com o Senhor. Vou ler de novo esse texto. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, e já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Meu Deus do céu, o que mais eu preciso? Do que mais você precisa? Vou falar baixinho aqui para não levar uma sapatada. Você precisa da meia ungida? Você precisa da rosa ungida? Você precisa da gravata ungida? Você precisa do lencinho ungido? Então você não conhece essa palavra. Se você ainda precisa de amuletos, você ainda não entendeu essa palavra. Jesus te chama de amigo e diz que não há limites e não há nada que ele possa ocultar para você daquilo que ele faz ou fala com o Pai. Vamos ficar de pé. Escolhas, decisões. Por exemplo, a gente olha daqui, enquanto a gente vai pregando, a gente vai identificando
os rostinhos, aqueles que aceitam melhor e os que ficam meio sangue no zóio, aqueles que se desligam completamente, e daqueles que falam, não, eu preciso realmente rever algumas coisas. São decisões. E diante de toda essa manifestação, com todo o temor e tremor que nós temos por estar aqui pregando, a nossa escolha é, eu preciso continuar falando aquilo que Deus colocou no meu coração, e não me intimidar, para que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer. É uma escolha que eu faço. Nós vamos sair desse lugar daqui a alguns minutos. E quais serão as escolhas que nós faremos a partir daquela porta? Amanhã, segunda-feira, vamos trabalhar. Quais serão as escolhas e as decisões que vou tomar? Onde você trabalha tem pessoas que têm desvios de conduta. Você vai escolher fazer o quê? A empresa espera de você um posicionamento. Quais serão as tuas escolhas? Quais serão as tuas decisões? A consequência é só sua, é só minha. Já vão uns 4, 5 anos. Eu havia decidido não mais fazer parte de um corpo de liderança de igrejas. Tinha escolhido. E aí você vai orando, e Deus fala, não. E aí você fala, a minha escolha não foi a melhor, então eu preciso rever. Eu fiz uma escolha errada. Revi. E escolhi continuar. Estarei aqui até o Samuel aguentar. Depois que ele não aguentar mais, ele fala, Laudo, é findado o seu prazo aqui. Vida que segue, né, pastor? Fecha os teus olhos, segure na mão de quem está ao lado. Você está segurando nas mãos de alguém que foi escolhido por Deus. Você está segurando as mãos de alguém que faz parte de um projeto eterno. E você é um destes.